Segura essa aqui, rapaziada. Espanha campeã, mas era o que a FIFA queria? Vamos assistir esse vídeo aqui do Bola Raiz, deixar um like e simbora. Essa Copa tá manchada? Essa é a pergunta que tomou conta das redes no mundo inteiro. Mas não é uma pergunta que surgiu do nada. Todo mundo tá vendo uma seleção chegando a mais uma final e dessa vez com polêmicas em todas as partidas. E bota polêmica nisso, cara. É falta que não dão cartão, é falta que não dão expulsão, principalmente aquela do Messi no primeiro jogo que ele pisa na canela do cara. Aquilo foi bizarro, cara. A Copa inteira da Argentina foi bizarra. Quantidade recorde de pênaltis marcados a favor, intervenções desbalanceadas do VAR, critérios indefinidos, aplicação rígida da regra apenas para um lado. Isso sem falar nesse chaveamento curioso. Sinceramente, acho que assim, você criticar o chaveamento da Argentina, você já vai para um lado que acho que é meio teoria da conspiração. Que realmente foi muito fácil, até a semifinal ali, quando eles pegaram a Inglaterra. Mas os outros quesitos realmente não é teoria da conspiração. Foi bizarro. Fica difícil não achar tudo isso, no mínimo, estranho. Até a relação de Infantino e Messi, questionada desde 2022, virou meme. Aliás, o chefe da organização está no centro de quase todas as controvérsias da competição. Trump confirmou que ligou para ele para reverter a suspensão de um jogador expulso. Yes, I asked for a review by FIFA. Por isso tudo, eu já respondo sem medo. Sim, essa Copa está manchada. Mas eu fui atrás dos números para te mostrar que não é teoria da conspiração. Óbvio que Vamos não é. começar Óbvio. pelo que todo mundo viu e que ficou sem resposta oficial. Mas primeiro quero deixar claro que o que eu vou trazer aqui não tem a ver com torcidas ou rivalidades. São apenas fatos e reflexões, beleza? Vamos lá. Na estreia da Argentina contra a Argélia, Messi acertou a sola da chuteira na panturrilha do zagueiro Mandi. O árbitro marcou a falta, mas não mostrou o cartão. A Argélia... Cara, isso aqui... muito bizarro, mano. É muito bizarro. É, assim, pra você, tipo, falar, isso aqui não foi nada. Pelo menos nenhum cartão amarelo não é pra dar. Cara, tem que ser muito mau caráter. Desculpa, mas tem que ser muito, mano. Pelo amor de Deus. Ele apresentou reclamação formal à FIFA. A FIFA simplesmente não se pronunciou. E nas oitavas, mais um capítulo. O Egito vencia a Argentina por 1-0. O VAR interveio e anulou o segundo gol egípcio por uma suposta falta lá na origem do lance. Gol anulado, falta marcada. Lance esse que torcedores e analistas do mundo... Olha, esse lance aqui é muito interpretativo, mas assim, muito. Porque ao mesmo tempo que os caras estão correndo ali, pode ocasionar um pisão no pé do cara. Só que, pô, se o cara valoriza desse jeito, não tem como você não dar falta, mano. Tipo, não é um lance normal de jogo, meio que você tá atrapalhando a jogada do cara. Então, infelizmente foi falta, né? Infelizmente. O mundo inteiro classificaram como, no mínimo, duvidoso. A Federação Egípcia fez uma queixa formal à FIFA sobre o árbitro. Na semifinal contra a Inglaterra, Enzo Fernandes acertou um soco na nuca do inglês Elliot Anderson logo nos minutos bizarro. iniciais. Isso é bizarro. Cartão? Nenhum. E de novo, o VAR nem chamou. Mas beleza, você pode afirmar que tudo isso aí é lance interpretativo. Só que agora eu vou trazer os números que transformam tudo isso em padrão documentado. Nas últimas 2 Copas do Mundo, a Argentina recebeu 8 pênaltis a favor. Gente, tá na nossa frente. Quem não quer enxergar o que tá acontecendo é porque realmente não quer mesmo. Tá tudo na nossa frente, pô. É o dobro da segunda colocada, a Inglaterra, que tem 4. Além disso, entre as 8 seleções que chegaram às quartas de final dessa Copa, a Argentina é a segunda que menos recebeu cartões em proporção ao número de faltas cometidas. Um cartão amarelo a cada 19,7 faltas. E o que isso quer dizer? Caramba. A Argentina comete mais infrações que a Inglaterra, mas recebe menos da metade dos cartões. Pode ser que a Argentina simplesmente sofra mais faltas na área do que qualquer outra seleção do planeta. Mas não sou só eu que estou fazendo essa pergunta. A BBC fez uma análise completa da campanha argentina nessa Copa e concluiu que existem polêmicas e números suficientes para alimentar o debate. E aí, nas quartas de final, o atacante da Suíça, Embolo, caiu ao tentar passar pelo... Isso aqui é ridículo. Ridículo.
Os caras estavam... Mano, pra quem não assistiu esse jogo aqui entre Argentina e Suíça, a Suíça abriu o placar contra a Argentina e tava indo mais pra cima ainda. Eles estavam muito perto do segundo gol. Quando o cara simplesmente decide tentar cavar essa falta aqui. Cara, sim. Aí, lógico, foi expulso e todo o time acabou com toda a estratégia da Suíça. Assim, ridículo o que esse cara da Suíça fez. Volante argentino Paredes. O árbitro de cara deu amarelo, mas o VAR chamou. E usando uma regra nova dessa Copa, o chamado erro de identidade, tirou o cartão de Paredes e aplicou ao Embolo. O problema é que foi o segundo cartão do suíço na partida, resultando na expulsão do atacante. A Suíça, com 1 a menos, viu a Argentina virar o jogo e se classificar para as semis. Repara só, a regra existe, é nova nessa Copa e funcionou exatamente como deveria. Ela serve para corrigir o juiz quando ele erra o jogador punido. Só que se essa tecnologia existe e funciona tão bem, por que ela nunca foi usada para reverter uma decisão contra a Argentina? Achou estranho? Então olha só, em nenhum jogo, da fase de grupos até as quartas de final, o VAR interveio contra a Argentina. Esse é o saldo de intervenções do VAR de todos os 8 times que chegaram às quartas por cada 100 faltas. Presta atenção nesse gráfico. A Argentina, 0 intervenções contra, em toda a Copa. E quase 7 a favor, mais do que o dobro do segundo colocado. Gente, isso aqui é tipo assim, é muita teoria da conspiração. Querendo ou não, tudo que a gente tá vendo aqui é uma teoria da conspiração. Só que quando você vê números assim, você pensa assim, pô, isso aqui não tá normal. Não tem como ter um favorecimento tão grande assim em relação às outras seleções. Literalmente não tem um equilíbrio. Tá na sua cara que é muito mais favorecido. É bizarro, sabe? A Argentina é a única entre as 8 melhores seleções da Copa que não teve nenhuma decisão do VAR contra. E só para complementar, olha a escorregada que Infantino deu em uma entrevista logo após a vitória da Argentina contra Cabo Verde. Gracias, un abrazo a toda a Argentina y felicidades porque el corazón esta noche, también los neutrales que estábamos con los dos. Como eu disse no início, não é à toa que as redes estejam infestadas de memes e teorias que questionam a relação entre o craque argentino e o presidente da FIFA. Contanto que, galera, não sei se vocês vão lembrar, mas se eu não me engano foi no jogo entre Argentina e Egito. Assim, quando o Egito faz algum dos gols lá, se eu não me engano é o gol da virada, tem uma câmera apontada pro Infantino, que é o presidente da FIFA, lá na arquibancada, e simplesmente ele meio que faz tipo, sabe, não, sabe? E daí ele se contém assim e aplaude, como os outros em volta. Estranho. Eu não quero falar nada tipo do que vocês já sabem, porque, sei lá, não cabe a mim a falar isso, sabe? Mas é estranho. As polêmicas envolvendo o Infantino não param por aí. Eu imagino que você tenha visto a, digamos assim, carteirada que Trump deu na FIFA, certo? And that wasn't a foul. Balogun, atacante dos Estados Unidos, foi expulso na partida contra a Bósnia, após o árbitro brasileiro Rafael Claus revisar o lance no VAR. Horas depois, a suspensão foi revertida pela FIFA, isso, cara. Com base no artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender punições. Para piorar, Trump foi às redes e postou, abre aspas, obrigado à FIFA por fazer a coisa certa. Dias depois, foi além. Confirmou que havia ligado pessoalmente para Infantino para pedir a revisão da punição. Tem noção disso? E ainda classificou Rafael Claus como muito suspeito. And this referee, who is a little bit suspect. Já foi demais. Mexeu com o nosso, já foi demais também, Trump. Aí não tem como eu... Aí é foda, cara. Mas assim, pô... If you check his past... A FIFA tava aqui, ó, na mão dos Estados Unidos, do Trump. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
Estamos falando do presidente do país sede assumindo publicamente que interferiu na Copa. Agora, a mesma lógica do artigo 27 que foi usado para reverter a suspensão poderia ter sido usado para as seleções que reclamaram formalmente à FIFA sobre os lances envolvendo a Argentina. A Argélia reclamou, o Egito reclamou e até o Brasil enviou ofício. No caso do Egito, no pós-jogo, um dos atacantes foi direto e afirmou que o juiz ajudou a Argentina e perseguiu a seleção dele desde o início da partida. No fair, no fair, referee no fair. ظلم مبين وواضح من اول الماتش. E, rapaziada, tipo assim, tirando um pouco da parte da teoria da conspiração de tudo que tá sendo apresentado aqui, é muito triste porque você realmente não tem um jogo justo do que tá tudo acontecendo ali. Sendo que são pessoas e são seleções que batalharam muito pra estar ali, estão batalhando pra avançar de fase, pra quem sabe, pô, se o Egito chegasse numa possível semifinal, acho que esse é a melhor campanha do Egito, por exemplo. Então, sabe, é meio que todo um esforço por água abaixo, sabe? Agora vem uma informação ainda mais curiosa e pesada. Árbitros ingleses não podem apitar jogos da Argentina. Árbitros argentinos não podem apitar jogos da Inglaterra. O motivo? A Guerra das Malvinas de 1982. A FIFA considera que o conflito ainda é sensível demais para arriscar qualquer questionamento de imparcialidade. Ou seja, a FIFA protege a Argentina de árbitros ingleses e vice-versa por questões geopolíticas, mas não protege a França, a Argélia, o Egito ou o Brasil de árbitros argentinos. E falando de escolha de arbitragem, para a semifinal contra a Inglaterra, a FIFA escalou o americano Ismail El-Fati. Antes mesmo da bola rolar, a imprensa inglesa já tinha apelidado ele de amuleto da sorte de Messi. Afinal, o argentino nunca perdeu uma partida apitada por El-Fati. Pensa comigo, tinha necessidade da FIFA escalar justamente esse árbitro para esse jogo tão importante? Mas nós precisamos fazer mais uma pergunta para ligar todos esses pontos. Quem ganha ainda mais dinheiro se a Argentina for mais longe nessa Copa? Vamos por partes. A final de 2022, Argentina e França, foi assistida por 1,5 bilhão de pessoas. O maior evento esportivo da história. E também o maior jogo da história do futebol moderno, né? Bizarro. Aquele jogo foi loucura. Foi muito bom. Anúncio de 30 segundos num jogo com a Argentina em campo custa mais de $1 milhão. Sem a Argentina de Messi, esse número cai. Logo, com a Argentina avançando fase a fase, ele sobe, certo? E existe uma empresa que tem dinheiro em 3 lugares ao mesmo tempo nessa Copa: no jogador, na seleção dele e no organizador do torneio. E essa empresa se chama Adidas. Ela paga entre 20 e 27 milhões de dólares por ano pro Messi. Um contrato vitalício que dá quase $1 bilhão no total. É também a patrocinadora. Tem vale refeição junto? Se não tiver, eu acho que não tá compensando, hein, Messi? Melhor rever esse contrato aí. Oficial da seleção argentina, com valores que não foram divulgados, mas estima-se que o negócio gira em torno de $60 milhões. E é parceira global da FIFA desde 1950, um investimento de mais ou menos $100 milhões por ciclo, além de todo o fornecimento do material esportivo. A mesma marca, nos 3 lugares, ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que isso prova alguma coisa. Eu estou dizendo que é um dado verificado e que quanto mais a Argentina avança, mais esse dinheiro todo cresce junto. A Forbes avalia Messi como um ativo de $1,1 bilhão. Não como um jogador, mas como um ativo bilionário. A projeção de receita dessa Copa é de $13 bilhões, como eu já mostrei aqui no canal. Mas o que eu ainda não falei é que ela conta com a Argentina e Messi como protagonistas da campanha global de marketing desde antes da bola rolar. Ninguém precisa torcer pela Argentina para que essa conta feche. Só precisa que ela continue jogando. Entendeu? E também, na minha opinião, é um dos motivos que explica o Messi jogar todos os jogos da Copa com 39 anos. 39 anos. 39 anos. Ou 40, acho que é 39.
Cara, um cara de 39 anos jogar todos os jogos da Copa. Isso que ele levou umas pancadas ali forte, tá? É óbvio que tem muito dinheiro envolvido. Só que antes de você achar que tudo isso que eu tô falando aqui é sobre a Argentina, não é. O padrão que emerge quando você junta os dados é o seguinte: seleções com maior audiência global, maior valor comercial e maior impacto na receita da FIFA recebem tratamento diferente nos lances subjetivos. Não em todas as partidas, não em todos os lances, mas com frequência suficiente para que a sensação de injustiça que você sente vendo os jogos não seja paranoia. Agora, eu preciso trazer aqui também que existe uma negativa oficial, e ela vem de quem mais entende de arbitragem no mundo. O experiente Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da FIFA, saiu em defesa dos árbitros. O ex-árbitro disse: "É claro que um debate construtivo sobre as decisões sempre fará parte do futebol, mas as acusações infundadas não têm lugar no nosso esporte. Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros do torneio." Segundo Collina, pode. ninguém pode afirmar que a arbitragem da FIFA possa ser influenciada por alguém, nem mesmo pelo presidente da entidade, Gianni Infantino. Essa é a versão oficial. Collina diz que não há interferência. Os críticos apontam a inconsistência, e os dados que eu trouxe mostram o saldo. E você tira a sua própria conclusão. Como se isso tudo não fosse suficiente, mais uma notícia apareceu durante essa Copa, mas que a maioria das pessoas não deu a devida. Mas aí, parando pra pensar, por exemplo, o Messi é um craque mundial. Da mesma forma que é Cristiano Ronaldo, Neymar, Vinícius Júnior, Haaland, Kane, por exemplo, Lamine Yamal. Então, todos esses craques geram toda uma audiência. Audiência é igual patrocinador. Será que só a Argentina seria favorecida por conta da Adidas? Que, pô, a Adidas é imensa. Patrocina o campeonato da FIFA. É desbalanceado. Entende o que eu tô falando? Atenção. O FBI está investigando a Associação do Futebol Argentino, a AFA, por suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro. A investigação apura como a entidade movimentou pelo menos 260 milhões de dólares por meio de bancos americanos através de uma empresa intermediária. Ou seja, enquanto a Argentina joga, o FBI e a própria Justiça Argentina investigam a federação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, de novo, eu afirmo sem medo. Sim, a Copa está manchada. Houve interferência externa confirmada pelo próprio interventor. E há dados suficientes para assumir que há, no mínimo, uma falta de critérios que suja a imparcialidade da competição. Juntos nós aprendemos que onde existe muito dinheiro, sempre existe muita controvérsia, né? E olha que eu nem joguei nesse caldeirão a polêmica das bets e a... Se for pra esse lado, meu amigo, aí o vídeo aqui que já tem 13 minutos, esse vídeo aqui vai ter, tipo, pelo menos umas 4 horas. Pelo menos. Influência nos resultados. É que esse tema precisa de um vídeo à parte, principalmente porque surgiu uma nova ferramenta de apostas que se tornou patrocinadora oficial dessa Copa em tempo recorde, 100 vezes mais viciante do que as bets. O CEO dessa empresa é investigado e ela foi fundada em março desse ano, recebeu autorização da FIFA em abril e já em junho aceitava negociações sobre a Copa. Mais uma vez, não é sobre torcida ou rivalidade. É sobre a reputação do esporte mais popular do mundo. E pra você? E do campeonato mais popular e, na minha opinião, mais importante do mundo também. Essa Copa está sendo justa? Me fala aí nos comentários. Cara, assim, a Copa já passou, a gente sabe que a Espanha foi campeã merecidamente, porque jogou um futebol melhor do que a Argentina. Só que realmente a Copa ela ficou manchada por conta dessa trajetória da Argentina, que todo mundo viu. Todo mundo viu. Não foi só a gente, sul-americano. Foi o mundo inteiro que viu isso aí acontecer. Então ela fica manchada de uma forma ruim e que com certeza ainda vai vir coisas debaixo dos panos à tona. Isso é certeza.